Esse é um dos poucos vídeos que vão ser feitos sobre este tema. E agradeço por eu ter resumido em tão pouco tempo algo que pode arruinar a sua vida por um longo período. E quando eu falo longo, é longo mesmo. Duvida? Padre Pio já falava, João Evangelista já falava, até Chico Xavier já falava. Mas quase ninguém ouviu. Porque a sedução continua sendo a melhor forma de te enganar. A melhor forma de te enganar. Se você fosse um espírito leviano com a intenção de prejudicar alguém, você atacaria essa pessoa. Mas não se você fosse um espírito ardiloso. Quando você quer incomodar alguém, você dá um tapa. Mas quando você quer prejudicar de verdade essa pessoa, muitas vezes você dá um beijo. Conhece essa história, né? A mesma lógica opera no mundo espiritual. Por isso, há tanta coisa estranha sendo vendida como espiritualidade hoje em dia. E o pior, multidões sendo atraídas por isso. Por que será? Você também se pergunta, não é? Cuidado com as obsessões espirituais que vamos retratar aqui hoje. Porque ninguém fala delas. E você deveria saber. E avisar quem você ama. Este vídeo só é possível com a dedicação dos inscritos fiéis aqui do canal, que nos apoiam pelo Apoia-se. Em especial, dedico o conteúdo de hoje aos novos apoiadores: Joaquim Libiano Pereira Neto, Rodrigo Cabaleiro Ribeiro do Amaral e Camila Rodrigues Maltês. Vocês têm o meu respeito. A história que vou narrar aqui hoje, como base para a nossa aula, está aqui neste livro. Cuidado! Não a tire do contexto para justificar suas ilusões. Ela aconteceu durante um breve período da minha vida, quando eu era bem jovenzinho e serviu como lição para todo sempre. Digo isso porque tem pessoas que acham que nos conhecem e querem justificar nossas dificuldades em algumas fases da nossa vida com seus próprios caprichos, achando que nossos desafios foram decorrência de não torcermos para o mesmo time que elas, não termos votado no mesmo político que elas, não sermos da mesma religião que elas, ou não sermos tão espertos como elas. Isso mesmo, pura esperteza. Se quer saber um pouco da minha história com a mediunidade, desde o encontro de Chico Xavier com a minha família até hoje, leia o livro inteiro. Especular vai ser pura perda de tempo. Tá tudo aqui. Nesse vídeo vou abrir algo particular e vou te contar como se estivéssemos tomando um chá juntos. Faça valer a pena. E não deixe o chá esfriar. Obviamente que a dimensão de fé e o caminho de espiritualidade de qualquer um é muito digno de respeito da nossa parte. Ainda mais nesses tempos de intolerância que a gente tem testemunhado por aí, que a gente achou que essas coisas tinham ficado na Idade Média e de repente isso aparece tudo de novo. Então isso tem que ficar claro aqui no que a gente vai falar. Mas apesar disso, às vezes a gente acha que espiritualidade, caminho espiritual é uma coisa assim, é uma fumacinha assim, etérica, sabe? Se eu fizer alguma coisa de errado, é só esquecer daquilo que não tem consequência, que não pode dar ruim. Afinal, né, espiritualidade, aquela coisa assim, meio quintessenciada, né? Não deve haver assim nenhuma consequência séria, objetiva, real, que possa de fato implicar comigo caso eu faça algo não tão saudável dentro desse caminho. E é importante a gente falar disso, tá? Independente da denominação religiosa, na verdade não é nem uma questão... para falar a verdade, assim, na verdade é como nós nos portamos diante desses caminhos que podem acabar nos prejudicando e pouco é falado sobre isso. Então eu vou falar sobre isso, algo que eu falo num capítulo desse livro aqui. Se você ainda não tem esse livro aqui, você está falando sério que você não tem esse livro aqui? Mediunidade, experiências paranormais sem censura. Você gosta de causos espirituais, de causos de
que mostram para a gente a tangibilidade do amor maior pela nossa vida. Você quer ver a espiritualidade agindo para valer? Esse livro aqui. E outras tantas coisas, né? Mediunidade na infância, afloramento da mediunidade, obsessões espirituais, como que os nossos amparadores, os nossos amigos espirituais agem, né, através de diversas situações para nos ajudar, para nos influenciar, tomar cuidado também com essas influências que nem sempre são lá essas coisas. Aqui eu falo também do lance da meditação em relação à mediunidade. Tem tantos elementais, espíritos da natureza. Se você quer os relatos brabo, sem papas na língua, mas ao mesmo tempo com senso crítico, para não ser mais do mesmo nesse mar de sensacionalismo apelativo, de pseudociências e positividades tóxicas que a gente tem por aí. Então, aqui você vai encontrar esse pé no chão, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é um capítulo extremamente importante. Eu quero ler um trechinho para vocês, talvez isso pareça chato no meio de tantos estímulos muito mais interessantes que tem na internet, mas eu te garanto que se você ficar aqui, você vai me agradecer depois. Se não agora, pelo menos 1 hora, eu tenho certeza. E eu quero ler uma coisa aqui para vocês que está nesse capítulo. Não é a isca que mata o peixe. Para a gente falar de como às vezes a gente está no caminho espiritual e a gente vai desbundando, né, achando que nós somos o máximo, e a gente vai aceitando um monte de lorota, e imagina, não dá nada, e dá muito errado depois. Eu vou então trazer isso aqui para vocês. Pode pôr. Muito obrigado. Servidos? O que é? Obrigado. Muito obrigado. Então tem até um chá aqui pra gente. Então lá, mediunidade, experiências paranormais sem censura, não é a isca que mata o peixe. Olha só que interessante isso. Aliás, eu acho que eu não vi ninguém tratar desse assunto, pelo menos aqui na internet, não recentemente. Então vamos lá. Presta atenção nisso, eu garanto que vai valer a pena aqui a leitura. Não é a isca que mata o peixe, nem tudo aquilo que brilha é luz. A isca é apetitosa, atraente, promete nutrição fácil, aromática, e a gente podia adicionar aqui sedutora. E é tudo isso mesmo, de ótima qualidade. Isca ruim não é isca, porque não é função dela, não é a função dela violentar. Essa é a função do anzol que está sempre escondido ali atrás. Aos 20 e poucos anos, eu me rebelei. Isso desencadeou um processo que me permitiu ver a isca de perto. Após sentir seu cheiro, hoje aprendi a detectá-la em outras pessoas e ocasiões à minha volta. Eu era um jovem gentil e afável. Isso fazia com que as pessoas se sentissem à vontade para abusar da minha boa vontade. Já aconteceu isso contigo também? Vamos lá. Por conta disso, passei por situações bastante humilhantes, duras e que eu considero injustas. Eu já falava de espiritualidade na internet na época, mas pouquíssima gente se interessava em me ouvir. Após uma dessas situações limite, foi um negócio bem chato que aconteceu, que se repetiu mais uma vez, decidi que nunca mais passaria por aquilo. Até no centro espírita, por conta do meu temperamento, as pessoas se sentiam na liberdade de me desrespeitar, já que eu, entre aspas, não ia fazer nada. Sabe aquela coisa? É bonzinho, pode fazer o que quiser. Por isso que a gente tem que equilibrar essas coisas, para não deixar abusar tanto a ponto de você se rebelar depois, né? Tem que lembrar desse equilíbrio. Rebelei-me. De deslocado, resolvi que seria descolado. Tipo assim, é essa linguagem que o povo quer ouvir? É isso assim que vocês sabem falar? É assim que vocês sabem conversar? Então eu vou dar a linguagem que vocês querem, né?
Mudaria minha atitude, adaptar-me-ia às regras do jogo, falaria a linguagem que as pessoas sabiam e queriam ouvir. Seria mais firme, mais audacioso, faria acontecer. E não que isso, por si só, seja um problema, tá? E isso foi ótimo a princípio, porque meu trabalho cresceu vertiginosamente. Se antes eu era um Yuri pacato e tranquilo, solitário, depois eu me tornei uma pessoa cuja atenção era disputada por muita gente. Só na internet, minhas aulas chegavam a ter 500 mil de visualizações. Peraí que tem um pelo do gato aqui no bigode. Aqui. Contudo, por eu nunca ter aprendido a agir daquela maneira, né, não soube administrar toda aquela fase com sabedoria. Consequentemente, os espíritos amigos que cuidam da minha vida foram perdendo sintonia comigo. Não por negligência, mas por infantilidade da minha parte. Eu nunca tinha agido daquele jeito antes, ninguém tinha me ensinado a agir de uma forma equilibrada em relação a isso. Eu fui por tentativa e erro, né? Não querendo me justificar, mas trazendo o fato por si só. Porque mesmo quando a gente está bem intencionado, a gente pode estar pisando na bola. E às vezes não percebe. Por isso que alguém tem que avisar a gente, como eu gostaria que alguém tivesse me avisado na época. Ninguém me avisou, deixaram eu aprender a bater na cara e eu tive que bater a cara. Então eu estou te avisando, tá bom? De nada. Por isso que eu falei. Talvez uma hora alguém vai me agradecer. E digo isso de verdade. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Pelo protagonismo excessivo que eu queria assumir diante de uma falsa percepção de empoderamento. Então isso me fez perder a sintonia. Como se esses mentores dissessem, tudo bem, se você dá conta de tudo sozinho, então vamos ficar aqui ao lado apenas assistindo. Vai lá. Naturalmente, outros espíritos começaram a se aproximar. A isca. Mas, para isso, nenhum deles ficou se apresentando em formas animalizadas para me assustar. Eu conhecia aquela outra forma de obsessão, aquela que sofri durante a adolescência, a da pancada. Mas não conhecia nada sobre essa, a da sedução. Porque existem várias formas de obsessão espiritual, né? E existem as obsessões que elas vêm na porrada mesmo, deixam claro que vieram. E outras que elas vêm te seduzindo. Então eu conhecia muito bem a obsessão da pancada, mas a da sedução eu não tinha passado. A gente aprende que os espíritos mal intencionados são aqueles monstruosos, feios, né? O espírito bom é o da bata branca, pele clara, cachinhos dourados, né? Cuidado, cuidado. Né? Inclusive, aqui ó, eu não tô com a bata branca, não sei se o meu cachinho tá aqui assim, mas tudo que eu for falar aqui filtra, tá bom? Filtra pro seu entendimento. Ao contrário, apresentavam-se, presta muita atenção nisso que você já viu muito acontecer. Ao contrário, apresentavam-se sempre como, entre aspas, representantes de alguma grande luz, de grandes mestres, grandes seres, grandes propósitos, grandes comandantes. Sempre havia uma megalomania implícita ali por trás, que fazia meu ego se sentir cada vez mais especial. Se em qualquer caminho espiritual, da religião que for, sem religião, sei lá, a partir do momento que você começar a perceber que tudo à tua volta está te seduzindo para você se sentir mais especial, no sentido de, né, mais, sabe, uma superioridade do ego espiritual, volta que vai dar ruim. Eu tô te avisando como eu gostaria que alguém tivesse me avisado. Enquanto meus verdadeiros guias se apresentavam de maneira, presta muita atenção nisso, discreta e até anônima, focando apenas em Deus e em coisas simples, esses outros faziam questão de se mostrarem com nomes exóticos e diferentes, como se fossem personagens da ficção, um senso destacado de autoimportância,
até suposta origem extraplanetária, quando necessário, para enfatizar a sua superioridade e dominância. Falavam-me de grandes missões, conhecimentos secretos, entre aspas, grandes propósitos e até de batalhas espirituais para me envolver naquela paranoia. E até nessa questão que eu comento aqui, né, da suposta origem extraplanetária, com sentido implícito de fato, enfatizar uma noção de superioridade e dominância. Afinal, eu estou ouvindo o cara que vem de uma civilização superior, né? Como que eu vou questionar, né? Por isso que, assim, tem gente que não entende por que eu digo, mas hoje em dia eu não acredito em pelo menos 95% dessas canalizações que tem por aí que se dizem de extraterrestres. Não que eu tenha alguma coisa contra extraterrestre, sei que existe, acredito, respeito, mas esse filme que a gente vê passando por aí com tanto entusiasmo, eu já vi esse filme, já vi os bastidores dele e já vi que tem coisa estranha. Então, ou muitas vezes é uma imaginação super estimulada, ou às vezes pode ter coisa estranha. Não que necessariamente seja coisa estranha. Tem gente séria, gente boa trabalhando assim. Com certeza. Mas particularmente, eu não acredito em pelo menos 95%, no mínimo, desses médiuns que se dizem canalizar extraterrestres. E você vai entender mais por que aqui. Tá? E não, volto a dizer, não que não existam os sérios. Com certeza existem, mas hoje em dia é tanta moda na internet, né? Todo mundo está canalizando todo mundo hoje em dia, sem o menor filtro, sem o menor cuidado. Gente, fenômeno mediúnico é uma coisa seríssima, quando é de verdade, tá? Quando é de verdade, eu não estou falando de mediunidade de webcam. Para você sustentar um fenômeno autêntico, é preciso um ambiente, uma sustentação muito séria, muito sérios. Não é esse oba-oba. Gente, não existe isso. Fenômeno mediúnico é um negócio muito delicado. O real. Não aquele que você fecha os olhos e fica vindo as imaginações na cabeça e sai falando como se fosse o mentor. Não, estou falando de fenômeno de verdade. Já viu um fenômeno mediúnico de verdade? Sério mesmo, que não deixa nenhuma dúvida. Nenhuma. Que você não sai da situação falando assim, nossa, será que era o mentor ou minha cabeça? Não, eu estou falando de fenômeno realmente objetivo. Eles existem, mas eles exigem uma homeostase muito delicada para se manifestarem. Então, assim, se você não viu, é para isso que eu escrevi esse livro, tá? Para trazer esse tipo de fenômeno, trazer esse senso crítico em cima e aumentar a tua fé, porque essas histórias vão promover isso com toda certeza absoluta, mas ao mesmo tempo aumentar esse senso de questionamento, porque hoje em dia qualquer positividade tóxica é tida ou vendida, pior, como espiritualidade. E talvez justamente por isso, né? Para o marketing, quanto mais apelativa e sedutora for a coisa, melhor. Não que as pessoas não possam ter dignidade financeira também, mas que isso seja feito na honestidade, né? Sem uma... Enfim. Como fundamentalismo religioso e dogmático não funcionava comigo, que é um tipo de estratégia que eles usam, esses obsessores, com outras pessoas, misturavam influências de muitas tradições, não para fazer apologia a uma verdadeira fraternidade universalista, mas para me saturarem de informações e me desviarem de qualquer ancoramento real ou compromisso com algum caminho. Em outras palavras, faziam eu acreditar que estava conectado a todas as tradições, quando era justamente esse o motivo que fazia com que eu não estivesse conectado verdadeiramente a nenhuma. A nada
que pudesse me dar uma estabilidade, uma orientação e uma segurança, inclusive mediúnicas. E eu não estou falando aqui contra ecumenismo, contra universalismo, mas eu volto a dizer coisa que eu já falo aqui antes. Esse é um canal de postura universalista, mas para mim o universalismo é uma postura. Não é uma religião nova. É uma postura de respeito, de fraternidade. Só que o problema acontece quando vira tanta mistureba que a gente fica tanto de galho em galho, de galho em galho, que a gente nunca se firma em nada. Ramakrishna Paramahansa ele dizia assim, quando você está com sede, vale mais a pena você investir sua energia cavando um único buraco fundo para achar água do que ficar cavando vários buracos rasos, porque senão você não vai encontrar água e você vai morrer de sede. Então a gente tem que se questionar também se esse ecletismo nosso é de fato uma postura de respeito e consideração com a diversidade, o que é algo não apenas favorável, mas desejável, ou será que não é só um descompromisso nosso, sabe, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma postura universalista, mas particularmente eu sei muito bem onde eu estou ancorado, qual que é a minha casa, qual que é a minha família espiritual. Né? Isso me dá, inclusive, sustentação para que eu possa exercer esse universalismo com mais segurança. Mas a gente pode falar mais disso em outros vídeos, tá? Em outros vídeos. Eu acho que aqui deu para entender. Eu ficava muito empolgado com muita superficialidade de muita coisa. Isso me impedia de me comprometer responsavelmente com algo de verdade, né? O que é importante. As escolas espirituais são isso, são escolas. Se eu entro numa escola na primeira série e aí me empolgo, aí já vejo outra, já saio de lá, volto para outra primeira série, vou 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 para outra... Sabe? Cabe também o meu compromisso com algo. Isso é importante, isso não é tão falado. Não confunda isso com fundamentalismo, com fanatismo, pelo amor de Deus, porque não tem nada a ver. Mas é de fato, sabe? O quão capaz eu sou de me comprometer com alguma coisa. Imagina um relacionamento amoroso. Você entra num relacionamento e fica pulando de um para o outro e volta quando você quer e sai quando quer. Onde está a nossa capacidade da gente se responsabilizar pelas nossas relações e honrá-las? E crescermos, alimentarmos ela e crescermos dentro daquela relação. A mesma coisa com o nosso caminho espiritual. Estimulavam a ideia de que me afastasse daquelas que eu considerava referências de coerência para meu caminho espiritual. Afinal, eu tinha que ser, entre aspas, mestre de mim mesmo. Quem nunca ouviu essa, né? Cara, pra que você vai seguir? Pra que você vai respeitar pessoas coerentes, pessoas que podem te acrescentar alguma coisa, né? Se você é mestre de você, entendeu? Não dá ouvido pra ninguém. Não aceite questionamento, não aceite aprender. Você é o mestre. Obviamente que a gente tá, sim, numa época em que essa questão de você idealizar, projetar e depender de algo externo é algo que a gente está aprendendo a questionar, a reformular isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire uma arrogância e a gente acha que a gente... eu posso dar conta sozinho agora. Eu não preciso de ninguém para me ajudar, não preciso de ninguém para aprender. Isso não é mestre. Mestre não faz isso. Mestre é humilde, mestre aprende com todo mundo. Então, cuidado com esses papos que eles parecem muito legais e são muito legais, mas quando eles são articulados ardilosamente, mudando o contexto, eles podem cavar um grande buraco para você cair depois. Em meio a muitas ideias aparentemente inovadoras, geniais, revolucionárias, fora da caixa, implantavam outras que apenas me desviavam, veja, sutilmente do equilíbrio. Faziam eu achar que eu era muito forte, muito, entre aspas, espiritual, entre aspas, desperto, entre aspas, da luz. Quando necessário, isso os obsessores fazendo. Quando necessário,
falavam até citando o nome de Jesus e, entre aspas, da caridade, como vemos muito por aí, mas apenas para gerar uma confiança que me levava a posturas que nada tinham a ver com Cristo. Então, assim, só porque o Espírito chegou falando em nome de Jesus, a gente acredita? Não, Espírito é gente, só que sem corpo. Incentivavam-me a usar e abusar da minha mediunidade, fazendo eu achar que estava democratizando o fenômeno, né? Quando estava apenas me desequilibrando cada vez mais ao trazer o mediunismo para lugares e contextos completamente inadequados à manifestação de qualquer fenômeno saudável. Ou seja, abrindo-me completamente à vampirização de toda sorte. E não duvido muito que se nesse período já tivesse na moda, eu podia ter acabado sendo facilmente mais um médium de webcam que aparece sozinho aqui no YouTube dando suposta canalização, viu? Volto a dizer, existem exceções? Existem. Mas honestamente, olhando de hoje, vejo que foi justamente nessa época em que eu estava mais fascinado com os fenômenos, que eu mais fui vítima de casos de animismo. Né? Porque muitas vezes o animismo, que é quando o inconsciente, o espírito do médium produz o fenômeno por ele, né? Ao invés de estar sendo ponte entre uma outra inteligência, muitas vezes esse animismo é inconsciente e involuntário. Né? Mas eu percebo muito isso hoje. Quanto mais a pessoa fica empolgada com essas coisas, ela fica muito fascinada com isso, mais existe uma tendência inconsciente dela mesma provocar os fenômenos e pôr depois como se fosse um outro espírito. O seu próprio espírito é capaz de manifestar os fenômenos, mas não necessariamente eles estão sendo uma ponte entre o plano espiritual e o plano físico, no sentido estrito mesmo de uma outra inteligência estar produzindo aquilo. Ou às vezes é simplesmente o inconsciente do médium, isso também é animismo. Porque você é tão fascinado com aquilo, você quer tanto mostrar trabalho, você quer tanto mostrar fenômeno, que o seu inconsciente começa a produzir. E hoje eu percebo que assim, os fenômenos mais autênticos que eu já presenciei, e já presenciei fenômeno pra caramba, tá tudo aqui, quer dizer, tá uma partezinha aqui, eu percebo que assim, existe uma diferença muito clara. O fenômeno autêntico pra valer mesmo, aquele contundente, objetivo, aquele papum, ele é muito espontâneo, ele não está no controle da vontade, do protagonismo do médium, ele é objetivo, tá? Não é quando o médium quer, quando ele acha, sabe? Esse negócio de, eu vou sentar aqui, o mentor das estrelas vai vir a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Se é tudo do jeito que você quer, quando você quer, do jeito que você controla, será que não é você mesmo, então? Enfim, quanto mais desencanado a gente tá, mais na nossa, mais quietinho, mais de boa, na verdade, mais campo a gente oferece para que os fenômenos verdadeiros e que de fato têm conteúdo construtivo, sei lá, uma cura, possam de fato acontecer. Quando a gente fica com o ego muito empavonado de protagonista dos fenômenos, na verdade, a gente atrapalha, a gente atrai obsessor, a gente esqueci a palavra que eu queria falar. Mas enfim, a gente faz produz muita coisa anímica, muita produto do inconsciente, não acho legal isso. Porque senão você está enganando a você mesmo. Para que você vai perder tempo fazendo isso, saca? É simples. E o pior é quando você engana os outros, né? Tem gente que faz isso voluntariamente, tem gente que faz isso inconscientemente, e a gente tem um capítulo que fala aqui sobre animismo, fraudes e etc. Mas é outro capítulo, tá? Para você aprender também a analisar essas coisas. Mas vamos voltar aqui. Na ocasião eu não percebia, mas queria tanto enfatizar o fenômeno que acreditava ter algum controle sobre a manifestação dos espíritos, aquilo que eu falei.
E quando não tinha, acreditava e era convencido a acreditar por essas outras inteligências a ter. Ou seja, encheu minha bola para eu acreditar que eu tinha controle sobre os fenômenos. E essa crença fanática só gerava mais desequilíbrio. Faziam, inclusive, eu ver a mediunidade como uma finalidade em si, algo de vital importância, algo a ser adorado, incentivado a qualquer custo, e me alimentavam uma ilusão de que o verdadeiro progresso vinha através de grandes poderes, grandes feitos, grandes acontecimentos, grandes projetos, grandes tecnologias, realidades muito distantes, diferentes, exóticas, impactantes. Ou seja, nada de simplicidade. Por isso que eu bato muito nessa tecla, gente. A espiritualidade está te tirando da simplicidade. Presta atenção. Ela está te tirando da tua vida simples aqui e agora, do jeito simples que ela é. E você está pensando muito só em plano espiritual, muito só em outros planetas, muito só em ET, muito só em espírito, muito projetos grandiosos e a nave. Isso está dominando a sua vida a ponto de você perder contato com aqui, com o simples, com ir ajudar sua mãe fazendo feijão ali no fogão. Então, muito cuidado. A isca. A isca é sedutora, mas tem um anzol atrás. E isso é um papo que eu ouço muito também, né? A mediunidade é a chave da nova era. Baboseira. Mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Mediunidade não fez de ninguém melhor. Mas e Chico Xavier? Chico Xavier era uma ótima pessoa porque buscou ser um ótimo ser humano. Era o ótimo ser humano que existia atrás da mediunidade dele que fazia ele ser grande. As cadeias estão cheias de médiums. Mediunidade não define caráter. Caráter define caráter. Mediunidade não é status. Mediunidade não é a chave para a nova era. Mediunidade tem os borbotões à sua volta. Ainda mais aqui no Brasil. E você vê os valores necessários para sustentar um equilíbrio, vamos dizer, social básico, serem manifestados adequadamente? Não! E está cheio de médium. E está cheio de médium dando passagem a um monte de coisa estranha, vestido de luz, oferecendo isca e levando um monte de gente para o buraco. São os valores, as chaves para a nova era. É um coração bom, de boa, não perfeito, mas bom, uma consciência tranquila, equilíbrio, cuidado com o outro, preservação do meio ambiente, são valores afirmativos à vida e à dignidade da vida. O mundo pode estar cheio de médium, mas se não tiver isso, não tem um mundo novo. E o mundo pode estar sem médium nenhum, mas se todo mundo buscar fazer a sua parte, o mundo vira um paraíso. Então, cuidado com esses papos que criam um glamour muito grande em torno da mediunidade. Cuidado, parece coisa boa, cuidado com isso. Não é a mediunidade como uma finalidade em si. E digo mais, no ambiente onde a mediunidade é tratada como uma finalidade em si, endeusada, é só a mediunidade, não o para que ela está sendo usada, o porquê, por quem. Para quê? O que você está querendo com isso? Se é só o fenômeno pelo fenômeno, existe muito mais chance daquele grupo, daquele ambiente, ser enganado também. Porque não está conectado a algo maior do que isso. A mediunidade tem que ser uma consequência natural, espontânea, que dá portas para o transbordamento saudável de manifestações que traduzem uma realidade maior, essa sim baseada em aquilo que a gente chama de amor, de equilíbrio, de fraternidade. Esse é o nosso foco, essa é a chave para a nova era. A mediunidade é consequência.
Agora, se ela é finalidade, se ela é endeusada mais do que o amor, mais do que os valores que estão acima dela, valores esses aos quais a mediunidade está a serviço. Aí tem que tomar cuidado. E para mim é onde mais acontece, é aí que começa a acontecer muito animismo, muita enganação, muita obsessão. Ou seja, nada de simplicidade. Nada que fosse acessível a qualquer um. Né? Como o amor, as relações, a natureza. E o problema disso não está na ambição por melhorias. Porque a gente se mete nisso achando que nós vamos salvar o mundo. A gente tem uma ambição boa, né? Mas em nos cegar a ponto de assumirmos pesos, responsabilidades que não damos conta de carregar e que só vão nos fazer mal, desviando-nos daquilo que realmente é essencial em prol de um fetiche por grandiosidades espirituais que apenas refletem a grandeza, entre aspas, do nosso ego. Não que a grandeza no campo da contribuição humana não possa ser boa e necessária, mas as pessoas que realmente trazem contribuições grandiosas o fazem com muito trabalho, humildade, entrega, dedicação, não simplesmente por se acharem melhores e que são as The Chosen One da nova era. É aquele velho papo de eu quero salvar o mundo, eu quero construir, sei lá o que da nova era, do mundo de regeneração aqui, mas eu não consigo ser uma contribuição boa para minha própria família que está aqui dentro da minha casa. Então vamos começar a ser uma boa contribuição aqui dentro da minha casa, com as pessoas que Deus colocou à minha volta, para início de conversa, para depois isso transbordar de fato, com muito serviço, muita humildade, muita entrega, muito empenho, em coisas que vão acolhendo mais. Mas se eu não tenho a capacidade de acolher nem quem está aqui comigo, para que eu quero construir o maior templo da América Latina? Para quê? Para quem? Só tijolo sobre tijolo. O meu ego vai se sentir muito bem porque eu sou o ego que construiu o templo desse tamanho, o templo do tamanho desse ego. Mas quando eu olho para minha casa, para minha vida, para as coisinhas simples que são desvalorizadas pelo ego espiritual e por esses discursos, aí não importa, né? Não tem essa do The Chosen One. Se algum espírito alguma vez chegar para você e falar assim, você é o escolhido, foge desse cara. Você é filho de Deus como todo mundo. Não é o mais especial. E isso aqui é importante. Muitas vezes a forma desses caras te ferrarem, de zoarem com a tua cara, de ficarem rindo de você, é fazerem você acreditar que você é muito especial, muito foda, e aí você começa a se meter em situações em que você quer carregar pesos além do que você consegue carregar e você mesmo se lasca por você mesmo. Você que põe tijolo nas suas costas e eles só ficam ali do lado comendo pipoca e rindo até que aquele monte de tijolo desabe nas suas costas, porque a obsessão muitas vezes é isso. Eles vão dando a corda, mas é você que põe a corda em volta do pescoço. Então, que corda que funciona para cada um? Saca? E o povo não é burro. Esses caras são espertos. Porque não é só sobre inteligência, é sobre valores. Não adianta ter só inteligência também. Tais seres vêm em nome da paz. Mas quando você vai ver, você já perdeu toda a sua paz. Por conta de um orgulho que foi tão sutilmente alimentado que não dava nem para ver que era orgulho. Porque você era espiritual demais. Você só percebe quando já está de cara no chão. Esse negócio de vir em nome da paz, mas te enche tanto de paranoia na cabeça que daqui a pouco você está preocupado, você não consegue virar na esquina que você está com medo da guerra espiritual, do chip, do não sei o que tem, e você já perdeu sua paz.
Mas você sabe muita coisa oculta que só os escolhidos, entendeu? Só os escolhidos que a gente conta e não sabe. Só você que tem a capacidade de entender isso. Aí você está sem paz. Você acha que Jesus, Maria, Krishna queriam que você vivesse assim? Na paranoia, achando que isso é alguma inteligência espiritual? Eles querem ver você viver bem, simples, alegre, de boa. Simples. Mas a simplicidade não tem valor, né? Não é isso? Cuidado. Claro que em meio a toda essa fascinação megalomaníaca e narcisista, a minha vida real apenas se desequilibrava. As minhas relações não andavam bem, afinal, com tanta gente e tanto espírito à minha volta, para que eu iria olhar para aqueles 2 ou 3 que verdadeiramente estavam ao meu lado, né? O que também valia para os meus mentores reais, né? Anônimos, simples, para que eu vou querer ouvir esses caras, né? Você tem aqui, ó, o comandante do sei lá da onde aqui, sabe, vestido de macacão branco, me falando do projeto de trazer a luz para a nova era. Vou ouvir esse cara, né? Eu descuidava da minha saúde, afinal, eu achava que, entre aspas, vibrava na luz, né? E que cuidar do corpo físico era, veja só, apego a uma, entre aspas, realidade inferior. Oh, meu Deus! E falta de confiança na luz. Gente, que babaquice, cara. E deixava-me levar pela terrível ilusão que caracteriza aquilo que as pessoas chamam hoje, em sentido pejorativo, de jovem místico. E com razão. Mas, na verdade, eu trocaria esse termo aqui, porque eu trocaria por positividade tóxica, se eu tivesse que reescrever esse capítulo, tá? Eu me veria mais como positividade tóxica naquela época do que como um jovem místico, mas, enfim, as pessoas poderiam também interpretar dessa forma e estariam no direito delas. Mas, claro que, como todo bom jovem místico, eu também, volto a dizer, criticava os jovens místicos, sem perceber que eu estava sendo um. Positividade tóxica, estereótipo espiritual, caricato, pés fora do chão, faziam com que eu me aproximasse, olha só isso aqui, entre aspas, de certos médiums e líderes que, embora antes eu não confiasse muito neles, agora pareciam falar tudo aquilo que o meu ego queria ouvir. Tudo aquilo que o meu ego estava sendo incentivado a ouvir. E em seu magnetismo sedutor dessas pessoas, que estão cheias inclusive na própria internet, apenas espalhavam mais dessas ideias que bagunçavam a minha vida. Claro, tais médiuns e líderes também eram canais para esses espíritos embusteiros. Eu estou falando isso aqui hoje num vídeo na internet, porque na internet o que mais tem hoje em dia é esse tipo de quadro. E você sabe identificar isso muito facilmente se você prestar atenção. É muito fácil. É que a gente quer ouvir o que o nosso ego quer ouvir. E é aí que a gente é levado. Essa galera tem magnetismo. E também se apresentam como muito da luz. Oh, meu Deus, como você vai questionar? Há muitos desses líderes, entre aspas, e médiums, entre aspas, por aí. Todos inquestionavelmente, entre aspas, da luz. É um narcisismo em nome da luz, um estrelismo em nome da luz, um cinismo em nome da luz, uma enganação em nome da luz, uma necessidade de palco em nome da luz, uma manipulação em nome da luz, uma sedução em nome da luz, um negacionismo em nome da luz, uma confusão generalizada em nome da luz, uma bagunça astral em nome da luz, um senso de importância pessoal em nome da luz, uma obsessão espiritual coletiva danada em nome da luz. Sim, para bancarem a sua presença, tais espíritos produziam vários fenômenos físicos e intelectuais para me impressionarem ainda mais e a quem mais estivesse ao meu lado. Mas não eram fenômenos que, na conta final, traziam algum bem real. Eram apenas para convencer,
muitas vezes. Porque até espírito enganador produz fenômeno. E às vezes, quando o espírito produz um fenômeno, você já fica, acredito nesse espírito. Ele produziu um fenômeno, meu Deus. Então aí que eles convencem muita gente, né? Inclusive a mim. Olha só, a isca. Na companhia deles eu me sentia muito energizado, estimulado, excitado, eletrificado, muito magnético. As coisas aconteciam facilmente para mim. Aí tem uma nota de rodapé aqui. Não que espíritos bons não possam nos ajudar a ter uma vida boa também. Aliás, essa é a tarefa deles. Mas eles ensinam a gente a construir isso. Ali era algo diferente, algo forçado, algo antinatural, algo estranho e que sempre cobrava um alto preço depois. E coisas que não se sustentavam com o tempo. Deixavam marcas negativas. Tem até uma... Será que eu escrevi aqui? Ou em outro lugar? Eu não sei se está em outro lugar, mas uma coisa que eu digo assim, os bons espíritos, eles fazem você conseguir aquilo que de fato é bom para você. E eles sabem que às vezes nem tudo que você quer é bom para você. Os espíritos embusteiros, eles fazem você muitas vezes conseguir qualquer coisa. E é aí que está a armadilha. E às vezes é nisso que você vai conquistar que você acaba se ferrando depois. Então os espíritos bons, eles querem sim coisas boas para sua vida. Mas eles ensinam você a construir isso e de fato te encaminham para aquilo que de fato é bom. Esses outros espíritos embusteiros não te levam para aquilo que de fato é bom, te levam para qualquer coisa. Porque se esse for o preço que eles têm que pagar para te enganar, pronto, aí você acredita mais neles, né? Te deram o que o seu ego quer? Olha só. Isso fazia eu achar que aquilo era, entre aspas, a minha luz. Até eu começar a perceber que essa energia toda me deixava apenas mais ansioso. Era um excesso. E isso é verdade. Porque às vezes, o que é luz? Às vezes a gente fica com a energia muito pra cima, assim, ó. Tô vibrando na luz. Luz é uma mãe se importando com seu filho. Luz é um cara, uma menina que diz não às drogas. Luz é alguém que tem a possibilidade de sair ganhando, ferrando com alguém e escolhe não fazer isso. Luz é você se importar, inclusive, com o sofrimento dos outros, porque você se importa com a felicidade deles também, a ponto de, às vezes, abrir mão do seu próprio bem-estar para ajudar quem está precisando. Isso é luz. E nem sempre essa luz, que é a luz real, deixa você aqui, ó. Como eu sou foda, tô vibrando alto aqui, ó. Isso é magnetismo. Isso até os espíritos ruins têm. Isso até se você for num campo de futebol, no meio de uma torcida doida lá, vai estar todo mundo assim. Nem que depois daquilo eles saiam na porrada com a outra torcida. Você acha que isso é luz? É excitação? É senso de empoderamento, de tô apoiado, tô foda. Tá, quais são as suas escolhas quando você está se sentindo assim? É aí que você vai saber se a pessoa está, entre aspas, na luz, que é um termo que eu também não gosto mais de usar, porque acho que já foi muito deturpado, ou não. E aquela pessoa que está doentinha na cama de hospital, mas encara aquilo com sabedoria, dando um exemplo, se mantendo, sabe, respeitando os enfermeiros que estão tratando ela não está vibrando aqui, como eu sou foda. Mas para mim ela está muito mais na luz. Ainda que passando por uma situação ali complicada. Então quais são as nossas escolhas? É isso. Independente se você está aqui, tô eletrificado de energia. Cara, espírito que quer te enganar pode te eletrificar facilmente para você também achar que você é da luz. E aí você vai atrair as coisas, porque você está numa vibração muito intensa. Só que aí você vai atrair qualquer coisa, tudo que você quiser. Cuidado. Cuidado. A isca é isca.
Não é tudo que você quiser. Quem te ama de verdade e está vendo tua vida com amplidão, sabe que nem tudo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, vai te fazer bem. E essas pessoas que realmente querem o teu bem vão tomar cuidado para que você não pise na casca de banana. Mas tem gente que vai fazer questão de abrir a banana do teu lado e pôr a casca bem debaixo do seu pé. E ainda falar assim, ó, vem cá, me dá a mão que eu te levo. Para te puxar e você escorregar. Então, ó, era um excesso, uma carga a mais, para eu ficar mais excitado, como um energético que se compra na farmácia. Só que um energético espiritual. Não trazia paz ou equilíbrio. A isca. Nessa fase eu descobri que calibrar a nossa energia para irradiar em altas intensidades é possível até mesmo sem um compromisso moral à altura. Outra nota de rodapé. Inclusive há técnicas de várias abordagens para se atingir isso. Por isso que Patanjali, o codificador do yoga, insistia em um treinamento comportamental e ético, yamas e niyamas, antes dos exercícios de energização e expansão de consciência. Porque mesmo as pessoas que atingem consciência expandida, o ego pode se apropriar daquilo de forma zoada depois. Porque não tem maturidade, não tem educação, não tem referências necessárias para saber digerir aquilo de forma saudável. E aí começa a se achar muito acima do bem e do mal, muito importante, muito, e aí despiroca. Segundo a tradição, os anjos caídos, entre aspas, também eram anjos de luz. Tinham energia, tinham inteligência, mas foram pervertidos pelo seu orgulho. E até mesmo uma alma santa, ao chegar cansada do trabalho ao final do dia, pode expressar um campo energético retraído pelo desgaste físico. Mas aquela intensidade toda me fazia achar que eu era poderoso. E quanto mais, ainda que um poderoso do bem, claro, eu não usava nada disso pro mal, mas poderoso, posso. E quanto mais poderoso eu me achava, sentia que menos eu precisava de Deus ou de qualquer coisa além de mim, o que por si só já é uma grande cilada, porque sempre precisamos uns dos outros, a vida é conexão e colaboração. Mas com o tempo aquilo acendeu um sinal de alerta em meu coração. Coração, não é nem a mente, no coração. Porque a mente ela consegue racionalizar as coisas. O que é a racionalização freudiana? É a capacidade que a tua mente tem de inventar ali uma construção racional para justificar qualquer coisa, até aquilo que você sabe que é uma merda que você fez. Só que é um mecanismo de defesa, de preservação. Já que você não consegue lidar com a culpa de encarar nua e cruamente a besteira que você fez, a mente consegue te proteger inventando um raciocínio que vai fazer você se justificar para você mesmo e falar assim, não, até que eu não estava errado. Então você está racionalizando, mas na verdade você está errado. Você que não quer admitir. Onde estávamos? Mas com o tempo, aquilo acendeu um sinal de alerta em meu coração. Por isso que eu falei no coração. E comecei a reparar que eu, que antes era muito ligado a Deus e a uma espiritualidade que realmente fazia bem, apesar de não ser, entre aspas, muito popular e não fazer muito sucesso, entre aspas, entre as pessoas, agora estava indo por um caminho em que muita atenção era dada a mim. Eu acreditava estar, entre aspas, arrasando, mas alguma coisa lá no fundo da minha consciência não aprovava. E olha que eu não estava fazendo nenhuma maldade. Mas o desvio não é sobre, agora eu vou ser do mal. Não. Muitas vezes, a maioria dos nossos desvios, a gente se desvia achando que nós estamos sendo do bem. Por isso que é mais difícil. Quantas pessoas você conhece, você já conheceu assim, de ver pessoalmente. Quantas pessoas você conhece que faziam mal ao mundo porque acordavam falando assim, hoje eu vou fazer mal pro mundo. E quantas pessoas você já conheceu assim, face a face, que faziam mal ao mundo porque acordavam se sentindo tão boas, tão de bem, que não conseguiam vigiar nem ter noção da sua própria destrutividade.
Havia todo um estímulo àquilo que eu chamo hoje de síndrome do super-herói espiritual, em que repetimos para nós mesmos, acreditando estarmos super bem intencionados, como eu disse, além de bem amparados, que o mundo, entre aspas, precisa muito da nossa luz. Quando, na verdade, somos nós que precisamos da luz advinda desta experiência na Terra para deixarmos de ser tão arrogantes. O ego se coloca como protagonista de alguma suposta, entre aspas, missão. E não que existam raras exceções de espíritos de fato missionários, mas são bem mais raros. E espero que você não seja um, porque isso te daria muita dor de cabeça e muito trabalho, tá? E esquece que a verdadeira luz não vem dele, mas através dele. Principalmente quando ele não obstrui o caminho e deixa Deus agir através dele. A minha luz vai salvar o mundo. O mundo precisa da minha luz. A luz não vem do meu ego. Que meu é esse que eu estou falando? A luz vem justamente quando eu deixo esse ego de lado. Aí sim ela vem. Ela não é minha, posse minha. Ela não vem de mim. Ela vem de si própria. O meu eu só, na verdade, põe obstáculo. Quando eu tiro ele para deixar ela fluir, aí sim. Mas é na humildade e não em achar que nós somos muito bons espirituais. Aqui, ó. Queriam fazer eu me apegar a supostas vidas passadas de suposta importância, quando a minha vida atual não passava de um conflito esquizoide de arrogância, desconexão e ignorância. E aí eu ponho uma nota de rodapé aqui. Nada contra as vidas passadas. O problema é ficar deslumbrado com isso enquanto deixamos a nossa vida atual passar. Queriam encher meus altares de símbolos e conexões que apenas pesavam na minha vida e me afastavam do amor simples do cotidiano. Queriam fazer, e não que eu tenho um altar hoje, até hoje, mas assim, era tanta coisa que os balangandãs, que as quinquilharias me distraíam, sabe? Tomavam muito espaço. Ao invés de me conectar em algo que me fazia bem, poluía, era muita ponta solta, muito excesso que me distraía. E ó que eu gosto de obra de arte, de um monte de coisa, de conexão visual assim, mas virava bagunça. E essa bagunça me afastava desse amor simples. Queriam fazer eu achar que o novo mundo, entre aspas, que eu acreditava seria fruto de grandes eventos e grandes intervenções e não da mudança sutil e amorosa das minhas conexões do dia a dia. Faziam eu acreditar que tudo era relativo, que não existia um princípio ético universal, que tudo era questão de ponto de vista, o que abre brechas para justificar qualquer maldade, que, segundo as suas teorias sedutoras e elaboradas, também não eram reais. Isso me lembra o Voldemort no primeiro filme do Harry Potter. Como ele tenta seduzir o Harry no final. Harry, não existe o bem e o mal. O que existe é o poder e aquelas pessoas que são fracas demais para irem atrás dele. Ele tentou seduzir o Harry pelo poder. E claro que existe certa subjetividade, sim, na interpretação de bem e de mal. Mas existem coisas que são objetivas e a gente não pode fugir disso. Se eu pego aqui, prejudico aqui, bato, pego uma faca e enfio na pessoa que está aqui do meu lado, vou falar que isso é relativo? Não, eu estou fazendo um mal objetivo para ela. Daí eu quero o quê? Racionalizar para falar que não? Que foi o karma dela, que foi sei lá o quê? Não! Estou fazendo merda. Isso aqui é uma merda, não é para eu fazer. E tem coisas que fazem bem. Você está com fome, eu te dou um prato de comida. Isso não é algo bom? Dou uma comida que vai te fazer bem, barará, barará, barará. Entre aspas, a gente podia estender essa discussão, mas só para a gente entender que assim, esse negócio de não existe. Cara, existem coisas equilibradas, coisas que contribuem para o equilíbrio, para o bem-estar geral, e coisas que ferram com o bem-estar geral das pessoas, do mundo e de tudo. Você entenda isso do jeito que você quiser, você põe o nome que você quiser, o nome nenhum, mas a gente tem que lembrar que esse tipo de coisa existe. Porque senão a gente acaba não questionando mais as nossas próprias atitudes. Porque é sobre isso.
Se não existe bem e mal, então qualquer merda que eu fizer, é para o aprendizado da minha consciência. Não, você está fazendo merda. É só isso. E você precisa se responsabilizar por isso. Então essas teorias espiritualoides ou pseudo-espirituais às vezes contribuem justamente, não só para o cara se desviar, ficar completamente obsidiado, mas quando ele faz merda a partir dessas conexões, ele perde o senso crítico para questionar a merda que ele está fazendo. E aí ferrou. Tanto de violência que o povo faz em nome de Deus, é isso. Essas homofobias em nome de Deus, preconceito, racismo em nome de Deus, intolerância em nome de Deus, é tudo isso. Cadê? Incentivavam uma visão mais abstrata e impessoal de Deus, fazendo eu achar que entender Deus como algo próximo, que é o que eu mantenho hoje, algo que me conhece pelo nome e que está interessado na minha felicidade, era coisa de criança. Imagina, Deus é só uma energia impessoal aí. Você que tem o poder. Bom, ao menos Jesus afirmou que era delas o reino, né? das crianças, né? Faziam eu acreditar que isso era coisa de criança. Imagina que Deus me conhece pelo nome. Eu que tenho que dar conta de tudo sozinho. Não é essa a lógica da nossa sociedade? Do umbigo querendo dar conta de si mesmo acima de tudo, de todos? Isso só está sendo importado para o espiritual agora. Criar uma percepção distorcida que diz que não somos verdadeiramente e pessoalmente amados pela realidade que mais nos ama, abre as portas para que todas as outras atitudes desvinculadas desse amor abre as portas para todas as outras atitudes desvinculadas desse amor nas nossas vidas. É muito mais fácil da nossa consciência ficar mais polarizada no ego, o que para um médium é ainda pior. Porque assim, se ninguém cuida de mim, se não existe ninguém que realmente está me sustentando e se importando comigo, então é cada um por si, né? Então é meu ego por si também. Eu vou pôr meu ego à frente, porque se eu não me defender, ninguém me defende. Olha como a coisa começa sutil. A coisa não começou nessa conclusão. A coisa começou em assim, Deus não se importa. Deus é só uma fumacinha que não está nem aí. Imagina acreditar que Deus te ama. Isso é coisa de criança. Essa é a corda. Como que você põe ela no pescoço? Você vai elaborando isso até chegar à conclusão de, bom, se Deus não existe, se é cada um por si, então eu tenho que mobilizar mais poder aqui no meu ego para eu me garantir, eu fazer as coisas, eu, de repente seu ego está à frente de tudo e está num estresse danado em nome da espiritualidade que deveria estar tirando esse peso. Deixando você leve, se sentindo amparado, cuidado, mimado. Mimado, Deus mima a gente. Zelado, orientado, amparado. Você não tem que levar esse peso sozinho. Mas veja se o discurso espiritualista que você está comprando fez você acreditar isso. Acreditar nisso, que você tem que levar tudo sozinho, que é só o seu ego. Se o seu ego não fizer... E não que a gente não tem que fazer a nossa parte, mas o mundo não é definido só por aquilo que a gente faz. Existem forças além. Então, o que para o médium é ainda pior. Queriam fazer eu achar que, entre aspas, ajudava muito. Ai, como eu sou ajudador. E que qualquer intercorrência negativa em minha vida não era responsabilidade minha, mas ataques de forças que se sentiam incomodadas pelo tanto de suposto benefício que eu estava trazendo para as pessoas, como se eu fosse muito importante, entendeu? Na verdade, era justamente esse pensamento que gerava tais problemas. Quase uma neurose que fazia eu viver com a sensação nada saudável de estar no meio de um bang-bang espiritual, destituído completamente de amparo, justiça e sabedoria de Deus. Afinal, ele era apenas algo abstrato, uma energia, uma luz impessoal. Como poderia me proteger? Então é isso. Os perrengues não é porque eu não estou fazendo certo, porque eu não estou olhando, querendo ver o que eu estou fazendo de errado. É porque eu sou muito importante, muito da luz, entendeu? E aí eu incomodo.
E aí eu crio esse pensamento, aí que eu atraio isso mesmo. Posso te falar uma coisa? Sabe que por mais bem intencionados que nós sejamos, posso te falar uma coisa? Você sabe o que acontece com o mundo se a gente desencarnar amanhã? Nada. Você tirar esse peso da autoimportância é tão libertador. O que você faz não incomoda, cara. Porque você, na verdade, acha que faz muito mais do que você realmente faz. Você não faz mais do que sua obrigação. E enquanto você estiver fazendo a sua obrigação, Deus te protege. Agora, enquanto você estiver fazendo sua obrigação, achando que você é a última bolacha do pacote, aí não tem nada que consiga te proteger. E aí que você vai atrair mesmo. Mas por causa desse pensamento, por causa da tua arrogância, e não porque você está fazendo algum bem. É a arrogância que atrai a coisa. Não que não existam exceções, mas a gente pode falar disso num outro vídeo. Mas essa noção de assim, eu sou um farol de luz muito chamativo nessa multidão aqui, então eu chamo a atenção e os caras vêm pra cima. Cara, cuidado com isso. Eu já vi espírito querendo prejudicar pessoas, colocando esse tipo de coisa na cabeça delas, para que o senso de autoimportância delas crescesse tanto a ponto de esse senso de autoimportância abrir as brechas para que de fato a galera pudesse chegar ali para prejudicar eles. Mas não porque eles estavam fazendo o bem. Fazer o bem, entre aspas, né? Porque eu volto a dizer que tem gente que se acha do bem, mas faz cagada. Mas assim, você está me entendendo. Ajudar, auxiliar, enfim. Isso não chama atenção. Isso é você fazendo simplesmente o que você tem que fazer. É dar vazão à nossa natureza. Você tem direito de exercer sua natureza. Direito divino. O que mais atrai a obsessão não é porque eu sou muito da luz e eles vão me atacar. O que atrai, na verdade, é esse senso de autoimportância, de que eu sou muito bom, muito especial, pronto, abri as portas. É isso. Mas se a gente faz a coisa como um instrumento de Deus, ou de algo maior, o nome que você queira dar, e não põe o nosso ego como protagonista, olha como nós somos foda. Mas eu sou foda, então eu vou ser atacado. Não, eu não sou foda, eu sou desimportante, nego. Eu não tô fazendo nada demais. Vai querer me atacar por quê? Porque eu apliquei um passe numa pessoa? Vai querer me atacar porque eu sorri pra alguém, porque eu dei uma cesta básica? Isso é motivo para receber ataque? Isso não é motivo para receber ataque. Motivo para receber ataque é quando eu me acho muito superior a tudo. Eu estou me atacando. Eu já estou sintonizando com uma consciência negativa. Não é porque eu estou ajudando. E outra, quem ajuda é ajudado. Que egrégora espiritual é essa que você está servindo, que vê você ajudando em nome dessa egrégora? Enquanto você está fazendo a sua parte, eles não estão fazendo a parte deles te protegendo de contínuo. Então veja bem a quem que você está se ligando. Será que é o que parece? E ainda estão incentivando essa noção em você de que isso é muito importante, de que a sua luz está causando um estardalhaço? Que luz? Nem é sua essa luz. É esse ego que se acha protagonista que está se ferrando sozinho. E isso já é você não querer enxergar a sua responsabilidade diante dessas situações. Tudo é ataque. Não que não existam os ataques em situações específicas, existem. Mas assim, do jeito que o povo fala, cria neurose também e abre as brechas e atrai isso por conta desse tipo de percepção. Agora, se você está fazendo sua parte, se você sabe que você não é importante, que você está só deixando essa luz maior de Deus, que nem é sua, sabe? Ajudar, fazer as coisas através de você. Você quer reclamar? Reclama com o chefe. Reclama com o chefe, não é comigo. O mundo, que luz minha que está mudando o mundo, incomodando, não incomoda nada. Volto a dizer, por mais importância que a gente se dê, se a gente morre amanhã, filho, sabe o que acontece com o mundo? Nada. Nada. Claro, espero que as pessoas que gostam de você fiquem emocionadas e tal. Mas você está me entendendo esse senso de autoimportância? É isso que abre a brecha.
onde estávamos. Mas será que Maria ia querer que eu vivesse assim? Jesus iria aprovar? Krishna desejaria isso para mim? Que em nome da espiritualidade que eles trouxeram, eu vivesse cada vez mais preocupado, agitado, angustiado, com a cabeça lotada de teorias frias e achando que eu estava, entre aspas, arrasando? E tudo isso em nome da espiritualidade? Uma espiritualidade que se resumia muito mais a um senso de importância elevado, de hiperexcitação mental e intelectual e falta de conexão verdadeira? Onde estava aquela espiritualidade simples? E mais uma nota de rodapé aqui, uma frase de Yogananda. Seja tão simples quanto você pode ser, você ficará surpreso ao ver o quão descomplicada e feliz a sua vida poderá se tornar. Paramahansa Yogananda. Onde estava aquela simplicidade, aquela espiritualidade simples que me conectava à leveza, à alegria, à tranquilidade, ao amor? Onde estavam aqueles mentores que na singeleza da sua manifestação e apesar de não ficarem, entre aspas, enchendo a minha bola, nunca me deixavam na mão e sempre me ajudavam a ter uma vida cada vez mais equilibrada e feliz? De verdade, ainda que isso não fosse do meu jeito. Espera só um pouquinho, deixa eu levar o cachorro para fazer xixi aqui. Voltando aqui. Onde estávamos? Onde estavam aqueles guias que, ao invés de fazerem eu me sentir superior, faziam eu me sentir amado? Isso tudo, gente, foi o quê? Tipo uns 10 anos atrás, tá? Mais ou menos isso. Onde estava aquele senso de humildade que me mostrava que eu estava fazendo o trabalho que fazia para ajudar a mim mesmo, em minha própria evolução, por talento ou prazer, e não para salvar os outros? Onde estava aquele jovem que brincava alegremente pelos rios e florestas, despreocupado e feliz, sem ter que sobrecarregar a sua mente com milhares de pensamentos sobre guerras astrais, teorias conspiratórias, mundos distantes, missões urgentes e espíritos que pareciam não conseguir viver a vida deles sem depender da minha? Por mais avançados que esses espíritos se diziam? Onde estava o meu aqui e agora? Quem havia tirado isso de mim? Como esse senso de importância havia roubado a minha inocência e, com ela, a sensação de dormir com a consciência tranquila e o coração em paz? Mas como eu poderia estar com o coração agitado se eu estava me dedicando 1000% para a, entre aspas, espiritualidade? Qual espiritualidade? Está entendendo? Independente da sua religião, do seu caminho. É a forma que a gente caminha, esse caminho. Esse tipo de obsessão espiritual não quer nos convencer, aparentemente, a fazer o mal. Quer nos convencer de que somos tão bons, tão do bem, a ponto de não enxergarmos mais as nossas incoerências. Não é um tipo de obsessão que atua através do medo, mas insuflando uma confiança cega. Tão cega que não conseguimos ver nossos próprios defeitos. Os bons espíritos nos dão... Os bons espíritos nos dão coragem para fazermos as coisas boas. Os maus podem nos dar coragem para fazermos qualquer coisa. E muita coragem. Aproveitando-se das carências do nosso ego, da nossa sensibilidade fragilizada, dizem aquilo que queremos ouvir, não aquilo que precisamos ouvir. E assim, alimentam-nos uma vaidade espiritual que vai trazer a sua cobrança apenas lá na frente, mas traz. Graças a Deus, esse período durou pouco tempo. Talvez por toda a ajuda, apoio e referências positivas que eu tinha à minha volta, pude perceber a cilada a tempo e me reequilibrar. Claro, não sem antes pagar um bom preço. Ao menos 3 meses de cama.
porque as consequências chegaram a desequilibrar o nível físico também, em um processo desobsessivo gradual. Tive que me purificar muito nessa fase e fazer a minha vida voltar novamente ao eixo. Após começar a desconfiar que havia alguma coisa errada e tomar uma atitude para me afastar daquilo, aqueles supostos seres de luz que me enganavam começaram a me fazer mal. Ah, gente, só uma coisa, tá? Só preciso também não pensar em besteira. Isso que eu tô contando é um trechinho, é um capítulo que, ó, lá na frente desse livro, tá? Isso aqui não são minhas primeiras experiências mediúnicas, isso foi uma fase que eu vivi muitas outras coisas mediúnicas, muitas coisas boas antes disso. Eu não era um cara de primeira viagem, e é justamente por isso que eu escrevi esse capítulo, porque eu já conhecia a coisa, eu já trabalhava com a coisa, mas eu deixei me levar, achando que eu era muito da luz, tá? Não era meu primeiro contato, minha vida mediúnica não se resume a isso, minha vida espiritual não se resume a isso aqui foi tipo um períodozinho assim, ó, e como eu disse aqui, acabou rápido, e ainda bem que acabou rápido, senão não sei o que teria acontecido, mas eu achei importante contar isso, porque isso é muito forte hoje em dia, tá? Mas se você quer saber da minha vida mesmo mediúnica, tá? Compre esse livro. Tem muita coisa muito mais legal também, tá? Isso aqui é uma história de alerta, mas não é só de presepadas que resume essa trajetória, tá bom? Existem muitas coisas maravilhosas, milagrosas, magníficas que eu tenho para dividir com vocês. Isso é um alerta, porque é uma coisa que eu vejo se espalhar muito hoje em dia, tá? Mas enfim, compra o livro que você vai ler as outras histórias que são muito fantásticas, no sentido bom mesmo, tá bom? E com esses questionamentos, esse cuidado todo. Vamos achar aqui? Onde é que eu estava? Aqui. Após começar a desconfiar que havia alguma coisa errada e tomar uma atitude para me afastar daquilo, aqueles supostos, entre aspas, seres de luz que me enganavam começaram a me fazer mal. Em postura de cobrança e ameaça, deixando clara uma atitude manipuladora pré-existente. Ainda bem que Deus trabalha com a misericórdia e parecia haver alguém bem grande, de verdade, disposto a me valer. Nesse momento que Maria entrou, mais uma vez, com ainda mais força na minha vida, avançando como a aurora, conforme diz a música. E tem um capítulo aqui só sobre Maria de Nazaré, em que eu conto uns fenômenos muito interessantes envolvendo ela. Felizmente, meus antigos e verdadeiros guias estavam lá para mim, os encarnados e os desencarnados, mostrando-me a força do amor e, nela, a raiz da autêntica espiritualidade, mais simples, sem fantasias, sem apelos, sem distorções, sem manipulações, sem isca. Não apenas me ajudaram a me recuperar daquela fase, como também me fizeram entender tudo o que havia acontecido. Toda a poluição que eu havia me causado ao querer avançar no caminho espiritual de maneira afoita demais. Deus voltou a ser o centro de tudo e lembrei novamente sobre o que a espiritualidade deveria ser. As coisas começaram a se equilibrar e a voltar ao normal, a um padrão saudável. Contudo, após essa fase, comecei a perceber essas mesmas obsessões se alastrando pelos meios espiritualistas e religiosos. Antes eu não as identificava porque não as conhecia. Mas depois que as vivenciei de perto, comecei a farejá-las de longe. Antes eu notava espíritos semelhantes em volta de líderes espirituais e religiosos que aceitavam propagar as suas ideias e não entendia quem eles eram. Pois, igual a mim, apresentavam-se de maneira exótica ou apaisana
Esses espíritos se apresentavam para eles como se apresentavam para mim, entendeu? De maneira exótica e apaisana e inicialmente não ameaçadora, apesar de sempre deixarem algo estranho na sua vibração e, para alguém atento, sempre distorções nas ideias apresentadas, apesar de muitas delas serem excitantes. Porque assim, eles te falam um monte de coisa legal para ganhar sua confiança, só que no meio das coisas legais, eles põem umas ideias que vão começar a te prejudicar. E justamente por isso, entendeu? Não vão te jogar a ideia que vai te prejudicar de cara. Eles vão ganhar sua confiança, vão mostrar que eles só falam coisas legais, coisas boas. E aí, no meio de tanta coisa boa, como que você vai questionar uma coisinha que está estranha? E aí que mora o perigo. E eu já percebi isso. Eu fui em alguns lugares que tinham esses líderes, né? E assim, na época, tipo, eu era um moleque, eu não tinha ação relevante nenhuma e não que eu tenha hoje. Mas assim, eu era um moleque. E aí eu ia visitar esses líderes nos espaços deles que já tinham uma representatividade consolidada, uma influência muito forte. E eu, na verdade, eu me sentia mal, eu me sentia estranho. Eu percebi os espíritos ali, eles não se apresentavam de forma animalesca nem nada. Mas era estranho. Mas eu era convencido de que era bom, entendeu? Então, como que eu vou questionar? Eu tô me sentindo meio estranho, meio zoado aqui. Não, mas deve ser que a frequência deles é muito alta pra mim, entendeu? Então é por isso que eu tô zoado. A frequência deles é muito alta e é problema meu. Não. Tem aquela frase que diz assim: aquilo que vem de Deus traz paz. Ponto. Você quer água? Espera aí que eu já vou te dar. Só um minutinho. Tá acabando? Tá acabando. Foi de gente assim que tais espíritos fizeram eu me aproximar naquela fase. Porque tais manipulações são ainda mais fortes quando há a relação com grandes massas. Pessoas com popularidade, visibilidade e recursos para passar adiante os mesmos discursos que me iludiram. Lembrando que isso aconteceu comigo justamente na época em que meu canal no YouTube começava a projetar uma estrutura para ser um desses meios. Não era ainda, mas já que ele tinha essa projeção, é como se o Yuri vai ganhar espaço, então vamos influenciar ele ali. Quem sabe a gente não consegue, né? E aí uma nota de rodapé. Graças a Deus, acredito que o público que me acompanha foi protegido dessa mentalidade que começou a ser insuflada em mim na época. Não deu tempo disso se alastrar. E todo o material que eu desconfiei que estava sob essa influência eu tirei do ar. E foi bem pouco, assim, de fato isso não chegou a se concretizar, mas foi suficiente para eu alertar todo mundo. Mas se eu não tivesse sido ajudado na época, talvez hoje eu pudesse ser mais uma dessas pessoas. Não que eu não tenha outros defeitos além desse, mas aqui eu busco tomar um certo cuidado e trazer esse pé no chão aqui para o nosso canal. Alguns nos fazem acreditar que nos meios espiritualistas estão as pessoas mais iluminadas, mas precisamos recordar que, assim como já dizia o próprio Chico Xavier, é justamente nesses meios que estão as almas mais necessitadas de todo o conhecimento e prática que tais caminhos possam nos dar para a reabilitação do nosso espírito e sua recordação de um estado de unidade. Como já diz o ditado Sufi, há tantos caminhos para Deus quanto há humanos no mundo. Mas o problema não está muitas vezes no caminho que escolhemos, e sim na forma de caminhar. Assim, por mais que possamos nos deparar com conceitos que nos entusiasmem e experiências místicas que nos esclareçam, sejam elas mediúnicas, astrais, superconscientes, etc., jamais devemos nos esquecer da humildade, da simplicidade e que a iluminação é um processo dinâmico e constante, gradual, de modo que tais experiências não valem nada se não forem adequadamente apropriadas, integradas e digeridas pelo nosso ego, o que inclui um constante caminho de educação pessoal e transpessoal. Conhecendo esse processo por dentro,
diria que é prudente termos cautela com tantos líderes que aparecem em nosso mundo, e principalmente aquele líder que quer, muitas vezes, aparecer dentro da gente sem fazer jus realmente àquilo que temos para oferecer. O amor é leve, não força nada, nem ninguém. A verdadeira sintonia espiritual não acontece por semelhança de ideias, mas sim de valores, coração. É por isso que percebo a companhia de seres muito mais avançados, na presença de um trabalhador simples do campo, até com seu campo áurico cansado do labor, sem nenhum estudo espiritual muito profundo, mas com valores muito bem definidos e elevados, um coração tranquilo, do que na companhia daqueles que tudo fazem em nome, entre aspas, da luz, mas que não conseguem arcar com as manifestações mais básicas daquilo que divulgam. Os espíritos mais sublimes se sentem atraídos por pessoas de coração simples, inclinação bondosa, que cultivam o amor pela natureza, agem com gentileza, com generosidade, sabem valorizar a riqueza prosaica da vida humana e não têm noção da sua própria grandeza. Ou seja, não há uma apropriação ególatra das próprias virtudes. É ali que eu noto a presença dos grandes seres. Mas aqueles que já se sentem grandes, entre aspas, ou muito especiais, entre aspas, não há espaço para mais ninguém, nem para os espíritos bondosos os acompanhar. Nisso eu sempre lembro das palavras de Jesus: graças te dou, ó Pai, por ocultar essas coisas daqueles que se acham sábios e eruditos e revelá-las aos simples e humildes. Essa receita não falha. Como já dizia Vinícius de Moraes, aquele que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Afinal, nem tudo o que brilha é luz, e não é a isca que mata o peixe. E tem uma imagem aqui, que eu vou ler a legenda para vocês. Representação de um líder, entre aspas, do campo da fé / espiritualidade, dando uma palestra, sendo sutilmente influenciado por consciências mal intencionadas que aumentam seu magnetismo e envenenam a sua fala. Então tá o cara ali falando e a galera montando nas costas dele, influenciando, aumentando o magnetismo para ele ficar mais famoso, para ele vibrar mais de uma forma mais eletrizada, né? Vai seduzir também as pessoas com o seu magnetismo, mas as ideias, os valores, o coração que vai vir disso vai estar tudo distorcido. E às vezes, no meio de um monte de ideia excitante, tá? E não que, enfim, não possa ter alguém também bem intencionado que fala lá umas coisas legais e escorrega aqui ou acolá, mas é diferente. Tá? Aqui tem uma intencionalidade de prejuízo por trás. E aqui tem uma chargezinha, né? Tem uma trabalhadora aqui, uma vovozinha humilde do campo, né? O que ela está falando? Filho, como posso lhe servir, né? Simples, anônima. Você vê um grande ser junto com ela. Aí você vê uma gratiluz aqui, né? Eu sou muito da luz. Olha como sou evoluída. Nossa, como ela é da luz. E aí você vê o obsessorzão lá atrás dela, né? E aí a legenda dessa imagem é aqui, ó. Não é querendo estabelecer estereótipos ou forçar esses estereótipos, mas mostrar que nem tudo é o que parece. Bom senso e humildade sempre. Gente, quer saber mais? Pega esse livro, vou deixar o link aqui embaixo. Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura. Cuidado no que vocês vão se meter, tá? Cuidado no que vocês vão se meter. Porque quando vocês dão muita bola para esse tipo de embuste, sei lá, tem alguém lá falando uns absurdos que você vê que a pessoa tá muito influenciada, tá muito zoada, tá distorcendo muito, tá espalhando umas coisas estranhas. Quando você dá muita atenção, você sintoniza, você foca naquilo, você também começa a criar um laço inconsciente com aquelas entidades que estão agindo através daquela pessoa. Tá?
Quer saber mais? Porque eu termino esse capítulo aqui, mas eu falo muito mais no resto do livro, tá? Você quer saber mais? Pega o Mediunidade e estuda esse livro. Esse livro aqui é para estudo sobre a mediunidade. Estudo sério, estudo objetivo, estudo questionador, com senso crítico e com base em fenômenos objetivos. Tá? Não é aquela coisa de, acho que foi o mentor. O que ele te disse? Ele disse, siga em paz e luz. Nossa, foi o mentor, meu Deus. Aí todo mundo, nossa, o mentor, caramba. Não. Se você quer ver, quer aprender a separar, inclusive, esses fenômenos, supostos fenômenos de entusiasmo que o povo acha que é, mas não é, de fenômenos reais mesmo, precisa estudar. Até para a gente não cair em outras cascas de banana, que eu também falo aqui no livro. Tá bom? Gente, por hoje é isso. Vou deixar o link do Mediunidade aqui embaixo. Estudem esse livro. Esse livro foi feito para ser... É muito divertido de você ler, porque são histórias reais, de intervenção mesmo da espiritualidade da nossa vida, todo tipo de fenômeno, desde efeitos físicos, ectoplasmia, a fenômenos intelectuais, cartas que o espírito traz, trocentos nomes das pessoas, como que isso se processa, um monte de coisa, né? Como eu disse, mediunidade na infância, como que nós somos protegidos espiritualmente, como que esses espíritos que nos amparam em nome do amor maior agem, né, na nossa vida, enfim. Tá tudo aqui, tá? Então é divertido, é gostoso de ler, você lê rápido porque são histórias muito, muito gostosas, mas todas com esse objetivo de questionamento, de aprendizagem, de amadurecimento, que eu também busco de fundo, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui. E para quem quiser também, gente, eu vou deixar algumas artes minhas disponíveis. Vou deixar no link aqui embaixo. Clica lá para você entender do que é que se trata. Tem Maria ali, tô vendendo inclusive cópias desse quadro aqui, Maria, Jesus meditando e outros vários. Clica aqui embaixo para você ver. Tudo em tela, assim, profissional, tal. Vale a pena. Link aqui embaixo. Gente, beijo na alma. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Brilha a sua luz, beijo na sua alma. Receba um abraço do tamanho do sol.